Fala, meus amigos de todo o Brasil. Aqui quem fala é Leandro Morales, executivo Blue Diamond. Vim hoje trazer aqui um comparativo do plano da Sion Boulevard com a Boulevard Monde. Eu vejo que, conversando com alguns amigos, muita gente ainda tem dúvida, né? E inclusive vejo algumas pessoas que trabalham atualmente com o negócio Boulevard, mas que falam, cara, plano bom mesmo era aquele que existia em 2015, aquele de quando a gente entrou. E esse é o mesmo argumento, às vezes, das pessoas que saíram do negócio. Ah, cara, eu saí porque teve muita mudança, porque não estava legal. E eu entrei no plano de 2015, que era um plano surreal e tal. E esse plano atual eu não gostei. Como eu conversei com bastante pessoas sobre isso, né, e eu percebi que muitas delas não tinham nem informação, não sabiam nem explicar o porquê que gostava mais de um ou do outro. Simplesmente falava que o outro era melhor. Então eu resolvi estudar os dois planos através do manual de negócio e fiz esse material aqui que vai ser bem didático, tá? Eu te falo que ele vai ser um pouco longo, porque ele vai ser explicativo, né, em relação aos bônus e em relação ao comparativo. Então, você vendo esse vídeo, você pode compartilhar com aquelas pessoas da sua equipe que de repente pararam em algum momento, né? Você que de repente está pensando em voltar a fazer o negócio, veja realmente as melhorias que aconteceram. E é isso aí. Vamos lá que o vídeo vai ser um pouquinho longo. Bom, para começar, a Boulevard Monde era a empresa feita diretamente através da aquisição da Perfan, né, através do Ronaldo Garcia e do Martinelli Santos. E agora o Sion Boulevard nada mais é do que essa empresa que já estava bem consolidada no mercado depois de 2 anos, com a Sion, que já é uma empresa que tem mais de 10 anos de mercado, se não me engano, e hoje com faturamento bilionário, né? E quando eu falo bilionário, é bilionário em dólar. Inclusive é uma das maiores empresas lá da Bolívia no segmento imobiliário. Bom, essa fusão, né, em termos de presidência, o Ronaldo Garcia ficou com a parte nacional e o Mário Franklin, né, que é um dos homens mais ricos, né, da Bolívia, ele cuida de toda a parte internacional, então tudo que tange Brasil é com o Ronaldo Garcia e o Martinelli Santos, e tudo que é internacional hoje está nas mãos aí do Mário Franklin. Né? Sobre os kits de adesão, o que eu acho muito interessante falar é que, por exemplo, em 2015 a gente tinha um kit ouro, né, que ele dava 30% no binário, ele custava cerca de R$ 1.200 e ele vinha 9 perfumes. Ou seja, com esse investimento você não conseguia nem, aliás, com essa quantidade de perfumes você não conseguia nem recuperar o seu investimento. Né? Até porque você tinha uma média de preço de venda de aproximadamente R$ 100, se eram 9, você recuperava por volta de 900. Né? E uma questão também é que esses perfumes você não escolhia, eles eram aleatórios, eles vinham numa caixa, você pegava lá e pronto, né? Hoje em dia, né, vamos falar então de um kit intermediário, né, que é o Pack Master da Sion Boulevard, que custa R$ 997. Ou seja, aproximadamente R$ 200 a menos, né, R$ 202 a menos. E tem muito mais vantagens, porque, por exemplo, esse pack de 1.200 na época, né, o kit ouro de 1.200, ele fazia 350 pontos para VPA, né, e 300 para binário. Ou seja, para qualificação ele fazia 350 pontos. O pack Master hoje, que é o de 997, ele faz 600 pontos para qualificação e 300 de binário. Com uma questão muito interessante, por exemplo, dos R$ 997 do custo do pack, R$ 197 é o curso Freedom, né? Aquele que vai treinar você, vai capacitar a sua equipe. Né? Ou seja, R$ 197. Sobrando aí R$ 800 para você pegar em produtos. E produtos à sua escolha. Se você quiser pegar em perfume, pega. Se quiser pegar em hidratante, pega. Pasta de dente, sabonete, shampoo, o que você quiser. Né? Agora, só para vocês entenderem, a linha Intense, que é a mesma linha que existia, né? No caso em 2015, ela está voltando agora. Enquanto nessa época você pegava 9 perfumes Intense aleatório, agora você, com R$ 800, você vai conseguir pegar 16 à sua escolha. Entende? Porque o preço é de R$ 50 também de cada um dos Intense e você vai poder escolher. Além disso, todos os packs hoje, né, quando você completa 12 meses de ativação, você ganha também uma viagem através do Sion Boulevard Vacation Club, né, que é um clube de viagens da Sion Boulevard. Né? Então, se manteve 12 meses ativo com a ativação Premium, você tem direito aí a um pacote de hospedagem para qualquer lugar do mundo que esteja dentro desse Sion Vacation Club, tá? Tem pacotes no México, tem em Orlando, tem em tudo que é país aí. E você pode escolher qualquer um deles para poder fazer a sua viagem. Caso você não queira viajar, você queira vender, você pode vender também. Tem gente que vende isso daí, acho que por 3 mil, 4 mil reais, dependendo para onde que vai ser a hospedagem, tá? E o pack VIP, né, que é o pack, toda empresa de multinível nesse segmento tem um kit top.
né? Então, eu não vou citar o nome das empresas, mas a gente sabe que a maioria tem esse kit stop deles. O que é interessante no caso da Sion Boulevard é que o nosso binário ele é de 50%, tá? Ele está pontuando 1.600 pontos para qualificação, ou seja, as principais empresas aí de mercado que tem um kit top na faixa de 2.200 fazem 1.000 pontos para qualificação, 1.000 pontos para binário, sendo que dá 20%, né, de bônus binário, ou seja, dá R$200 de ganho aí. No caso da Sion Boulevard, ela dá 1.600 pontos de qualificação, 800 pontos de binário, né? Então com 50% você ganha R$400 quando você cadastra na sua perna menor. Enfim, não vou dar muitos mais detalhes sobre os kits, tá? Se quiser você consegue ver depois um manual de como eles funcionam. Mas os pontos principais são esses aqui, ó. O Pack Senior ele tem 20% de binário, tá? E ele faz 100 pontos. Ele acumula, né, para premiação de cruzeiro, Cancún, essas coisas, 100 pontos. E gera 200 pontos para qualificação. O Master, que é o de R$997, ele gera 300 pontos no binário, 300 pontos para premiação acumulada e faz 600 pontos para qualificação. E o nosso VIP, né, que é o nosso kit top, ele faz 800 de binário, 800 para premiação, né, e 1.600 para qualificação. O que significa? Se você entra com VIP e cadastra 2 pessoas, falta muito pouco para você chegar a Safira, né? Ou seja, na verdade não tem nenhuma empresa no mercado aí que você entra com kit top, cadastra 2 top e você chega quase no segundo nível, né? Então isso é muito agressivo. Em relação também aos ganhos, tá? Em 2015 a gente tinha 9 formas de ganho e atualmente nós temos 12. Eu vou passar pela maioria delas aqui, não falarei de todas. Bônus de comercialização é o mesmo, né? 100% de lucro nos produtos. E aqui está um dos grandes diferenciais, né? Naquela época era 10, 20 e 30%. Hoje o mínimo do nosso binário ele é de 20%, tem o de 30% e o de 50%, que é o mais vantajoso, né? Se você vai fazer 1.000 pontos e você pode ganhar entre 20% e 50%, que ganhe logo 50%, né? Bônus de primeiro pedido, tá? Isso aqui muita gente falava, cara, pagava até o 5º nível, era 10, 20 e 30, era simples e tal. Bom, hoje em dia, a empresa ela paga até o 9º nível, né? Então, nessa época, se você olhar o kit bronze, ela separava R$50 e distribuía, né, em 5 níveis aí de R$10. A mesma coisa ela fazia com prata, né? Ela pegava R$100 e dividia em 5 níveis de 20, e o ouro, R$150 em 5 níveis de 30. E muita gente ganhou dinheiro com isso. Eu mesmo ganhei bastante dinheiro com essas formas de ganho. E hoje em dia, a empresa ela separa no mínimo R$102, ou seja, o dobro do que separava para o kit mais básico. R$255 para o kit intermediário, que é o kit Master, que é o equivalente ao kit ouro daquela época. Ou seja, ele paga 2,5 vezes, né, o que o kit ouro da época pagava em profundidade de indicação direta. E lógico, o kit VIP, né, que é o nosso kit top, ela distribui R$500 em até 9 níveis de profundidade. O bônus de ativação mensal, na época ele pagava entre R$8 e R$4, né? R$8 o primeiro ao 5º nível, e do 6º ao 10º nível pagava cerca de R$4. A gente entende, né, não a gente apenas como liderança, mas no geral como empresa, que as pessoas que precisam ganhar mais dinheiro no primeiro momento tá no início, né, bem na base. Então a empresa colocou do primeiro ao 4º nível, do primeiro ao 3º nível, uma ativação de R$13,20 de ganho. Né? Ou seja, você acaba ganhando aí R$5,20 a mais do que você ganhava antes. Né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui a mesma simulação de 3 que indicam 3. Aqui, ó, no 3º nível você teria um ganho de 514, enquanto antes você teria um ganho de 312. Ou seja, a gente está falando aí de um ganho de R$202 a mais pela mesma quantidade de pessoas. Né? Por exemplo, nesse exemplo como funcionava anteriormente, a empresa dividia R$60 em 10 níveis, né? E hoje ela divide R$72 em 10 faixas. Tá? Por que não níveis e sim faixas? Porque tem uma coisa que é muito interessante. Né? Se você é um Safira, por exemplo, da nossa empresa, hoje, um Safira que está qualificado, está se requalificando, né? E você não tiver nenhum Safira em uma das suas linhas, por exemplo, e você tiver na profundidade lá 200, 300 pessoas se ativando, né? Às vezes você tem uma única linha. Então, enquanto não tiver um Safira qualificado lá, você vai receber sobre essas 200 pessoas, ou seja, não vai ser sobre 4 níveis, 6 níveis, né? Vai ser até o infinito, porque isso é a compressão dinâmica. Eu ainda vou lançar um treinamento específico sobre compressão dinâmica, vai facilitar bastante para vocês. O bônus de ativação dobrada, isso é muito interessante, porque é o mesmo bônus de ativação, só que você recebendo em dobro. E o requisito para você ter esse bônus é você se manter com uma ativação premium, né, de cerca de 300 pontos, e ter o curso Freedom.
ok? E a sua equipe também que você recebe sobre as pessoas que tiverem o curso Freedom e também estiver fazendo a ativação Premium, ok? Sobre o bônus Unilevel, muita gente falava e fala até hoje disso, né? De que o Diamante ganhava 30%, de que o Elite ganhava 12%, hoje em dia ganha menos. Na verdade, as pessoas que falam que hoje o bônus paga menos é por falta de conhecimento mesmo ou ignorância, né? Que eu vou mostrar para vocês aqui como funcionava. Por exemplo, antes o Elite pagava 12%, o Safira 16%, Ruby 20%, 24% Esmeralda e 30% Diamante. E hoje a empresa ela paga por faixa, tá? Até o sexto nível, só que ele é de acordo com a sua graduação, né? Então por isso que a gente fala sobre faixa na compressão dinâmica, que isso, quando a gente fala de compressão dinâmica, entenda que se você for o PIN mais alto da sua rede, né, você vai receber sempre até o infinito, não limitado a X níveis, ok? E, por exemplo, eu fiz um exemplo aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Vamos simular como esmeralda, tá? Um esmeralda que tivesse nessa época aqui, ó. Primeiro que, na verdade, um esmeralda que tivesse essas linhas aqui, ele já seria no mínimo diamante, tá? Só que eu coloquei apenas como exemplo para vocês entenderem. Se você era esmeralda e tinha um rubi ganha 20%, certo? Você 24%. Só que você ganhava sobre a diferença da sua qualificação sobre a sua rede. Então você ganharia os 4% excedente do rubi, ok? Um safira que ganha 16% e você 24%, você recebe esses 8%, que é a diferença de 16 para 24. Caso você trabalhasse pra caramba com um cara da sua equipe, o cara tá lá rubi, né? O cara tá com 29 mil pontos e você tá com um bônus de equipe da rede dele de uns R$2.000. O que acontecia? Quando esse cara fazia 30 mil pontos e chegava o esmeralda, cortava 100% do seu bônus de equipe que era proveniente da rede dele. Ou seja, se você tinha R$2.000 e poucos de bônus da rede dele, cortava, você não ganhava nada, né? Então isso deixava muita gente chateada, né? Sobre um Elite você tem um ganho de 12%, tinha um ganho de 12%, porque você ganhava 24%, um Elite 12%, então você ganhava 12% excedente. Aqui o Rubi é a mesma coisa, né, dos 4%. E um diamante, caso você trabalhasse com um cara na sua rede e ele fosse mais rápido que você e chegasse a diamante, você não ganhava nada. Resumindo, nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas você tinha, né, sendo delas duas na sua graduação acima. Então as suas linhas mais fortes que você tinha aqui, você não recebia bônus. E as outras linhas, as segundas linhas mais fortes seriam as suas de Rubi, você ganhava apenas 4%. Né? E hoje como funciona? Hoje você ganha 10% independente da graduação dos seus diretos, tá? da sua rede direta. Então, se você tem Rubi, você ganha 10% dele, Safira 10%. Se você tem um Esmeralda, o cara está na mesma graduação que você. Antes você não ganhava nada, agora você ganha 10% sobre a rede dele. Né? E depois mais 4 níveis de profundidade sobre a rede de alguém que está na mesma qualificação que você ou acima. O mesmo acontece aqui com o diamante, ou seja, o que antes você não ganhava nada, e simulando que esse diamante tem um diamante direto com ele, esse diamante direto dele tem um outro diamante, esse diamante abaixo dele tem mais um diamante, e esse outro diamante, que é o seu quarto nível, tem aí um Blue Diamond abaixo, tá? Como se fosse um ligado diretamente ao outro, um direto do outro, tá? Ou seja, se antes você não ganhava nada de um nível de diamante, agora você está ganhando sobre 5 níveis aqui abaixo, e gente, inclusive diamante acima, como o próprio Blue Diamond. Ah, Leandro, e esse aqui que está com 7% ao infinito e além aqui? Funciona da seguinte forma. Se você não tem ninguém na mesma graduação que a sua, dentro da sua rede Unilevel, você recebe até o infinito. Então, digamos que você tenha, sei lá, 40, 50 rubis aqui, um abaixo do outro, você vai ganhar 7% de cada um deles, porque você não tem nenhuma pessoa naquela linha que tenha a mesma graduação que você ou superior. Por exemplo, nesse caso aqui do rubi, esse rubi ele tem o esmeralda abaixo, você ganha 7% do esmeralda, 7% do esmeralda abaixo daquele esmeralda. Aí esse esmeralda tem um diamante, você ganha 5% daquele diamante, e esse diamante tem outro diamante, você ganha outro 5% em cima dele. Então, você consegue perceber através desse gráfico, né, na verdade desse exemplo, de como o plano mudou e como ficou mais forte. Né? Aqui eu dei mais um exemplo, por exemplo, naquela rede de esmeralda. Esse esmeralda ele tem um diamante abaixo, que você ganha 7% sobre aquele diamante. E aquele diamante tem um Blue Diamond abaixo, você ganha 7% daquele Blue. Aquele Blue tem mais outro Blue, que tem outro Blue. E você ganha tudo abaixo. Você ganha de todas essas pessoas, mesmo você sendo um único um esmeralda. Tá bom? Então isso aqui não acontecia antes. Bônus de liderança. Isso aqui que gerou muita dúvida também para muita gente. Porque fala, Leandro, mas pagava 6% e agora paga só 4% e tal. Tá, eu vou desmistificar isso aqui diretamente para vocês. Eu vou usar como exemplo um Blue Diamond, tá? Que, bom, primeiro que é a minha graduação.
e que você tem aqui 4 gerações de diamante. Eu vou explicar como funcionava antes. Antigamente, né, no caso em 2015, até um certo período aí de 2016, você que era um Blue Diamond, por exemplo, você tinha a primeira geração de diamante, a segunda geração, a terceira e a quarta. Isso podia ser diamante, Blue Diamond, Black Diamond, Imperial ou Crown. Né? Qualquer graduação que fosse diamante acima e que fizesse parte da sua rede Unilevel, você ganharia bônus de liderança sobre essas gerações. Tá? Só que hoje em dia o sistema é muito mais interessante, porque aqui você era limitado a 4 gerações. Então, digamos que você indicou um cara e esse cara bateu diamante, ele indicou outro que virou blue, e esse cara indicou um direto que bateu diamante, e esse direto indicou outro que bateu diamante também. Você ficaria limitado a 4 gerações. E se esse aqui formasse um diamante, que formasse um blue, que formasse um black, que formasse um diamante, que outro diamante, enfim, você ganharia apenas até a 4ª geração, tá bom? Como funciona agora? Todos os bônus hoje da Sion Boulevard, eles são atrelados à compressão dinâmica. Tá? Então, por exemplo, digamos que aqui você seja um blue e você tenha um blue diretamente ligado com você. Como funciona hoje em relação ao pagamento dessas bonificações? Hoje você ganha, inclusive, sobre o seu próprio VLBD, coisa que antes você não ganhava, que é o volume linear bonificável de diamante. Tá? Então, agora você ganha do seu próprio VLBD e das suas linhas abaixo. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, esses Blue Diamonds que você está vendo aqui é você mesmo, tá? Eu coloquei aqui, ó, pago pelo próprio VLBD. Então, você tem um Blue Diamond que é direto seu, ok? Você ainda vai receber por mais 2 gerações de diamante dele. Porque, tá vendo aqui, ó, na tabelinha de Blue Diamond? O Blue Diamond ele é pago em 4 níveis, né? No caso, em 4 faixas, sendo que a primeira faixa é sua, né? Que é essa daqui. Aí você ainda, se você tem um Blue abaixo, você recebe por mais 3 gerações, a geração dele e mais 2 abaixo, ok? Agora, nesse exemplo aqui, ó, e para aqui, tá? É limitado isso aqui, porque quando o sistema encontra um cara na mesma graduação que você ou acima, ele vai te pagar por mais 2 faixas abaixo, tá? Agora, nesse caso que você é o único Blue Diamond da sua rede, todo mundo é diamante, você tem um diamante que forma outro diamante, que forma outro, e outro. Ao infinito e além, você vai receber 4% sobre cada um desses diamantes, sobre o VLBD de cada um desses diamantes. Então, consegue perceber a diferença? Aqui você estava limitado, independente da sua graduação. Você podia ser Crown, cara. Podia ser Crown. Você ia estar limitado na sua 4ª geração. Agora você está ilimitado. Ou seja, se você tiver diamante que indica diamante, que tem diamante de diamante, enfim, pode ter 50 diamantes aqui, cara. Você vai receber 4% sobre cada um deles. Tá? Ah, Leandro, mas e se de repente o meu direto é diamante, mas ele tem um outro diamante, que tem outro diamante, que aí sim esse cara forma um Blue Diamond. Aí vale a mesma regra desse daqui. A partir do momento que o sistema encontra um Blue Diamond, ele vem para cima, né? No caso, você fica limitado a ele, você continua ganhando de todos esses diamantes aqui acima. Só que quando o sistema encontra isso aqui, você já entra nessa regra aqui. Encontrou um Blue Diamond, que seria esse nível aqui, afinal a primeira faixa é sua, né? Sempre lembra disso aqui, a primeira faixa é sua. Né? Encontrou um Blue Diamond, então significa que essa faixa aqui é do Blue Diamond e você tem direito a mais 2 faixas de diamante abaixo. Conseguiram perceber a diferença absurda que esse bônus significa? Né? Quanto mais líderes você tiver dentro da rede, e quanto mais líderes forem diamante, né, dentro da sua rede e não tiverem a mesma graduação que você, afinal, se você fosse diamante, você estaria limitado aqui, no caso, a sua faixa mais 2 gerações, tá? Mas como você é Blue Diamond, enquanto tiver diamante e não tiver nenhum Blue Diamond, vai até o infinito. Bônus de participação. Como é que funcionava antes? A empresa separava uma porcentagem, né, sobre toda a pontuação que era gerada na empresa e dividia entre cotas, né, 10% para o Rubi, 20% para o Esmeralda, né, no caso o Esmeralda pegava as 2 cotas aqui e 60% do Diamante, somando tudo aqui. Hoje em dia ficou um sistema mais meritocrático. Por exemplo, você, digamos aqui que você seja a partir de Rubi. Um Rubi, você ganha 5% sobre todo o volume financeiro, né, que foi pago de bônus de equipe para toda a sua rede da online. Né? Enquanto você não tiver nenhum Rubi, você ganha 100% de toda a sua rede. Né? Aqui não está mostrando o Esmeralda, tá errado. Mas, enfim, o Esmeralda ele paga em 2 níveis, tá? O Diamante em 3 níveis e por aí vai. Aqui eu fiz um exemplo de como funciona. Aqui eu já consertei. Ó. Aqui está o Rubi, Esmeralda e Diamante. Como funciona o bônus prêmio, tá? O bônus prêmio ele sempre vai pagar sobre o quanto a sua rede está sendo paga. Né? Então, quanto mais dinheiro você fizer a sua rede ganhar, mais dinheiro você vai ganhar também. Por exemplo,
Nesse caso aqui, como o Blue Diamond, né, com uma rede que tem um rubi, 2 safiras, um diamante, um elite e tal, aqui outro Blue Diamond. Como ele é Blue Diamond, ele vai receber de todos esses aqui, ó, a não ser esse aqui que é Blue Diamond, vai receber 5%, né, que é esse 5% aqui, até o infinito. Até o infinito, não vai ser até o primeiro, segundo, terceiro nível. É até o infinito. Por exemplo, pode ter 50 diamantes aqui abaixo, que nem no bônus de liderança. Ele vai receber 5% sobre todos os diamantes da rede dele, sobre todos os rubis, todos os esmeraldas, todos os elites, safiras, enfim. Né? E nesse caso aqui que o cara tem na primeira geração dele um diamante, um blue, ele vai receber somente 4 níveis. Porque aqui você consegue ver, ó, que o Blue Diamond tem 4 faixas, certo? 3 níveis. A partir do momento que encontrou um blue aqui, vai ser respeitada essa regra aqui de 4 faixas. Então, 5% do primeiro, 5% do segundo, 5% do terceiro, 5% do quarto. E se entrar mais um aqui? Não, daqui você já não ganha mais nada, porque ele é limitado a isso, tá? Sobre o plano de carreira, né? Na época o plano ele era de Elite até Crown Black Diamond. Hoje na companhia nós temos 4 Crowns Black Diamond, sendo o Joab o primeiro deles, né? Que foi feito através do plano Boulevard Monde. E esses outros 3 agora, eles são da Sion, né? Então eles vieram como top líderes de lá e entraram como top aqui na Sion Boulevard depois da fusão. Foi adicionado também duas novas graduações, né? Que é o Royal Ambassador e o Chancellor, né? O chanceler, aí, como o pessoal chama. Mais um ponto que é muito interessante é em relação ao VPP, tá? De 2015 para 2018, o que mudou. Em relação às graduações, continuam as mesmas, tá? O Cruzeiro do Diamante, a viagem internacional aí destino América, tá? Aqui era América Latina, mas é destino América no caso do Blue Diamond, e o Black Diamond continua sendo aí a viagem para Paris, né? Na verdade, hoje em dia é destino mundo, né? Não é mais destino Europa apenas. Vamos lá, em relação aos carros, tá? Continua sendo 1 milhão de pontos HB20. O que era o antigo Kia Cerato, né? Que era 3 milhões de pontos. Eu nem sei se aqui ainda fabrica o Cerato aqui no Brasil, mas mudaram dentro da Sion Boulevard. Eu achei mais interessante, eu particularmente gosto muito mais da HRV. E hoje em dia você escolhe entre uma HRV ou um Jeep Renegade. Eu particularmente acho mais interessante do que o próprio Cerato, tá? Antes o próximo carro seria com 10 milhões de pontos, que seria a Porsche Cayenne. Agora a empresa inseriu, né, mais um novo prêmio, que seria uma Evoque com 9 milhões de pontos, ou seja, 1 milhão de pontos a menos do que a Cayenne, e adicionaram a Porsche Cayenne aí com 20 milhões de pontos, ou seja, agora você tem um carro a mais. Né, isso comparando com o que era em 2015, tá, gente? Com 40 milhões de pontos você ganhava um imóvel no valor de 1 milhão de reais, e a empresa mudou isso, né? Hoje em dia você com 40 milhões de pontos você ganha uma Lamborghini ou uma Ferrari, mais um carro. E com 80 milhões de pontos você ganha um imóvel no valor de 3 milhões de reais, né? Enquanto aqui com 100 milhões de pontos você ganharia um helicóptero. Mas quando a liderança conversou com a empresa, ninguém via sentido em ter um helicóptero, sabe? Fazia muito mais sentido, já que você tinha ganhado tantos carros, que você ganhasse um imóvel aí que justificasse, pô, você ter uma Lamborghini de 3 milhões de reais ou 2 milhões de reais que seja, e você ter um imóvel que condizesse com isso, né? Aqui é sobre a Sion Boulevard, né? Que ela agregou patrimônio diretamente ao que a gente já fazia, a gente vendia produtos, e agora a gente vende patrimônio, produtos e serviços. Isso é muito interessante, né? Então, faça como eu, né? No caso, tome realmente a melhor decisão e faça realmente esse negócio. Se você saiu por algum momento, você tem a chance de retomar todo o seu VPP, toda a sua pontuação acumulada até o dia 31/12 desse ano. Né? Então, se você por algum motivo ficou sem se ativar e perdeu sua pontuação acumulada, agora é a sua chance de voltar com a sua pontuação, né? E continuar seguindo aí o plano de carreira. Beleza? Eu deixei o meu telefone aqui, né? Para qualquer coisa, se você é consultor da Sion Boulevard, quiser tirar dúvidas, né, pode me chamar diretamente no privado aí, se for possível, se tiver no meu alcance, eu vou esclarecer cada uma delas. Beleza? Meu nome é Leandro Morales, executivo Blue Diamond do grupo Sion Boulevard, e vamos nessa, rumo ao topo. Sucesso! Explodiu!